A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Jean Paul dos Santos e estou aqui então na Academia de Pregadores Kids. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a respeito deste universo que é o ministério infantil. Nós louvamos a Deus porque sabemos que em todo o nosso Brasil, Deus tem levantado líderes, professores, pastores de crianças com o desejo de aprender para poder ensinar. Esse primeiro tema, desenvolvendo, o Ministério Infantil com Excelência, ele é fundamental, porque através do nosso conhecimento, nós iremos então desenvolver ações que realmente alcançarão e farão a diferença na vida das nossas crianças. É importante nós entendermos que precisamos aprender para depois ensinar. Eu vejo que muitas vezes os líderes de crianças, professores e até mesmo pastores que desenvolvem este ministério têm muita dificuldade e há muito questionamentos. Quando nós falamos que nós precisamos servir a Deus servindo as crianças, nós entendemos que precisamos servir de uma maneira excelente. Eu quero então aqui trazer para vocês algumas ideias de como você pode desenvolver com excelência o seu ministério. A palavra, desenvolvimento, ela significa crescimento, progresso. Desenvolver quer dizer fazer crescer, tornar-se maior e mais forte. Infelizmente, há muitos líderes que entraram, então, na síndrome, e ficaram, então, estagnados. Não ampliaram a sua visão. É muito importante, nós que trabalhamos na formação cristã das nossas crianças, que entendemos a importância de ter uma formação continuada. Todos os dias eu preciso aprender. Todos os dias eu devo ter o desejo de crescer para poder servir melhor. Quando eu entendo que eu preciso aprender, eu vou então reservar e colocar o estudo como prioridade no meu ministério. Eu sempre tenho dito que a falta de conhecimento me impede de alcançar os propósitos de Deus na minha vida. Quando nós trabalhamos com educação cristã, formação de indivíduos, quando nós trabalhamos com a formação espiritual das nossas crianças, nós entendemos que não devemos fazer de qualquer jeito. E esta palavra desenvolvimento fala de quê? Fala de crescimento. Infelizmente, muitos líderes não cresceram. E há muito tempo estão servindo da mesma maneira de quando começaram o seu ministério. Hoje, eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Isso quer dizer, eu preciso entender que para poder servir as crianças, eu tenho que ter o desejo de conhecer. Crescer nos meus conhecimentos pessoais, crescer nos meus conhecimentos pedagógicos, crescer nos meus conhecimentos teológicos, e isso vai fazer toda a diferença. Infelizmente, algum tempo atrás, as pessoas achavam que trabalhar com crianças podia ser qualquer um. Às vezes, essas vagas eram preenchidas simplesmente com a seguinte frase: será que tem alguém que pode ficar com as crianças no culto enquanto os pais participam da reunião sem serem incomodadas? Eu sempre digo que em muitas igrejas, as pessoas foram preparadas para ficar com as crianças. Mas nós temos que ter a visão de que nós não ficamos com as crianças para entreter, para que elas possam, então, estar ali enquanto os pais participam do culto. Não. Na verdade, nós estamos ali para servir as crianças. E não podemos servir de qualquer maneira. A falta de conhecimento vai me impedir de realmente desenvolver aquilo que Deus tem na minha vida, o meu potencial. É importante, nós, líderes de criança, crescemos em todas as áreas do conhecimento, teológico, pedagógico. É importante nós lermos, estudarmos bons livros, buscarmos novos conhecimentos para poder desenvolver. Isso fala o quê? De uma continuação, de uma formação continuada.
quero ressaltar a importância de conhecer de uma forma bem particular assuntos tão importantes no desenvolvimento do nosso trabalho. Quando eu não conheço, é algo que pode me impedir de realmente eu alcançar os meus objetivos. Eu sempre dou um exemplo bem simples, né? Por exemplo, se um pregador que fala inglês estiver no nosso culto e precisar que a sua mensagem seja interpretada, com certeza, a pessoa que vai interpretar essa mensagem será aquela pessoa que domina o inglês. A falta de conhecimento da língua vai impedir a pessoa de ter a oportunidade de interpretar aquele pregador. Então, quanto mais eu conhecer, mais eu terei oportunidade de servir a Deus servindo as crianças. Eu sempre digo que só pode se levantar para ensinar quem já esteve sentado para aprender. E com as crianças não é diferente. Elas merecem o melhor. E nós, professores, precisamos realmente estarmos preparados. E as crianças percebem quando nós, líderes e professores, não estamos preparados. Por isso é muito importante você desenvolver o seu ministério. E, principalmente, desenvolver o seu ministério fundamentado no conhecimento bíblico, teológico e pedagógico. Você não pode estar estagnado como líderes de criança. Você não pode cantar a mesma canção hoje e daqui 20 dias, ou daqui um ano, cantar a mesma canção. É importante você desenvolver e conhecer novas técnicas, conhecer novos estilos de aprendizagem e de ensino, conhecer e ter fundamentação em relação a assuntos tão importantes e tão relevantes na atualidade. As crianças, hoje em dia, elas são muito questionadoras. E essas dúvidas precisam ser respondidas. Você precisa, então, ter esse entendimento. Você precisa desenvolver aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E quando eu falo de ministério infantil e falo de desenvolver o ministério infantil, eu entendo que eu preciso desenvolver com excelência. Mas antes disso, nós podemos então fazer uma pergunta. O que é ministério infantil? Eu trago então ali, no data show, no slide, ministério infantil. E a palavra ministério significa servir. É nada mais, nada menos do que isso. Se é ministério, eu devo ministrar, eu devo servir. Há uma grande diferença entre um cargo e um ministério. Há muitas pessoas que recebem um cargo do pastor, ou do líder, ou da liderança, para exercer esse trabalho na igreja. Mas, infelizmente, como é um cargo, ela acha que ela tem o direito de entregar no momento em que ela achar que deve entregar, e ela entrega, e automaticamente ela pensa, era um cargo, tudo bem. Mas quando é um ministério, é diferente. O ministério é algo dado por Deus, e nós não conseguimos devolver aquilo que Deus nos dá. E quando nós temos essa consciência de que o ministério é servir, nós entendemos que a característica mais importante dentro do ministério infantil é o serviço. Eu preciso servir sem ser visto. Eu sempre tenho falado, e os líderes de crianças que estarão ouvindo esse ensino, eu sempre digo que o ministério infantil é um ministério de bastidores. É um ministério realmente de servir, é um ministério de ser servo, de serviço. Então, a palavra ministério significa servir. E quando eu digo que ministério infantil, resume-se ao seguinte fato: eu sirvo a Deus servindo as crianças. Então, é muito importante nós entendermos essa questão dentro do ministério. E quando eu falo excelência, nós podemos então entender o que significa a palavra excelência. A palavra excelência significa qualidade do que é excelente. Qualidade muito superior. É um teor elevado. Então a Bíblia, ela deixa bem claro em Romanos, capítulo 12 e versículo 7, algo muito interessante quando nós
vemos, e até eu vou ler esse versículo, que diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Olha que interessante. E nós entendemos que nós, quando trabalhamos com criança, uma das coisas que mais forte do ministério infantil é o ato de ensinar. E nós então estamos, né, líderes de criança, professores, pastores de criança, estamos bem encaixados dentro desta palavra, né? Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós realmente estamos ensinando. Independente se você trabalha desde o berçário até, né, passando pela classe do maternal, da classe do jardim de infâncias, juniores, né? Então, esse universo infantil que vai do 0 até os 12 anos de idade, conforme a igreja onde você congrega, onde você serve, mas nós estamos falando de um universo infantil com todas as suas características, particularidades, completamente diferentes em cada faixa etária, mas nós estamos ali o quê? Exercendo o ato de ensinar. E se nós estamos ensinando, nós devemos entender que a palavra de Deus diz, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, e é aquilo que nós fazemos, nós ensinamos as crianças. De que maneira nós temos, então, que ensinar as crianças? De que maneira como nós temos que nos dedicar ao ato de ensinar? E a Bíblia ela é bem clara. Nós devemos nos dedicar ao ensino. Nós não devemos ter uma postura, né, de desleixo, uma postura de, digamos assim, né, sem interesse em se dedicar, em fazer o melhor para Deus em relação à área do ensino. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. E a palavra, né, ensinar com dedicação, o que significa a palavra dedicação? A palavra dedicação significa qualidade ou condição de quem se dedica, entrega e sacrifício. Olha que interessante essa definição da palavra dedicação. A palavra dedicação é uma qualidade ou uma condição de quem se dedica. Então, nós, líderes de criança, realmente nós precisamos nos dedicar. De que maneira? Dedicar no nosso planejamento de aula, dedicar no nosso planejamento de culto, dedicar no nosso planejamento de EBF, dedicar, né, no conhecimento, no estudo, na ampliação, né, de temas tão importantes que precisamos trabalhar com as nossas crianças na atualidade. Então, nós não podemos servir as crianças de qualquer maneira. Biblicamente, nós devemos realmente dedicar. E a palavra dedicar significa o quê? Entrega e sacrifício. Se você não estiver disposto a entregar-se e a sacrificar-se, realmente você não é chamado para desenvolver o ministério de ensino para as crianças. Nós, líderes e professores, sabemos que uma aula ela não pode ser preparada em 2 minutos. Que um recurso pedagógico ele não pode ser feito, né, de qualquer maneira. Leva tempo, preparação, leva dedicação.
renúncia, muitas vezes, até mesmo de coisas que nós achamos que seja importante. Quando nós nos dedicamos, nós nos sacrificamos a ponto de colocar o nosso ministério de ensino como uma das nossas prioridades, e é muito importante isso. Em algumas tradições bíblicas, a palavra dedicação, ela está, então, colocada como esmero. Então, ali está escrito, né? Se a sua chamada é ensino, haja, né, trabalhe ou aplique ou desenvolva com esmero. O que a palavra esmero significa? E ali eu trago, né, você pode acompanhar na arte visual, mas a palavra esmero significa apurar, aperfeiçoar, aprimorar, requintar. Olha que interessante. Significa aplicar-se para realizar algo com qualidade, perfeição, significa caprichar. Olha que interessante essas palavras. Vamos focar então nessas palavras: aperfeiçoamento, aprimoramento, aplicar-se, né, com algumas características: qualidade, perfeição e capricho. Por isso que eu sempre tenho dito, no ministério infantil é realmente ocupado, né, as vagas são ocupadas para as pessoas que são valentes e entendem, né, têm um entendimento bíblico em relação a esse ministério. Nós estamos ali ensinando crianças, e a Bíblia, então, ela deixa muito claro a maneira como nós devemos nos comportar nesse processo de ensino. Antes de ensinarmos, aos bastidores, a preparação, a oração, a santificação, o estudo bíblico sistemático da palavra de Deus, o recurso adequado para que você possa transmitir um ensino para que a criança aprenda e entenda na linguagem que é mais acessível para a faixa etária que você está trabalhando. Então, é realmente, né, nós devemos entender se é ensinar, precisamos fazer com esmero. E eu trago, então, aqui um questionamento, né, para nós pensarmos. Se o nosso alvo é ensinar, precisamos servir com a motivação de fazermos o quê? De fazermos o melhor, né? E só realmente faz o melhor quem entende e compreende, né, e está ali se dedicando, se esforçando e buscando realmente fazer com perfeição, né, aplicando a realizar com capricho. E o resumo de tudo isso é o amor. Nós realmente precisamos agir fundamentados nessas ações, no amor. Nós, ministros de criança, amamos a Deus e amamos as crianças. E eu sempre tenho dito que nós devemos amar todos os tipos de crianças. Não somente aquelas que rotulamos como as mais comportadas, aquelas que realmente, né, estão ali prestando atenção, mas devemos amar todos os tipos de crianças. E de que maneira nós demonstramos que amamos a Deus, amando as crianças? Realmente colocando amor, paixão, nesse ministério tão lindo, que é o ministério do ensino infanto-juvenil. Nós precisamos amar. E quando nós amamos, nós nos sacrificamos. E quando nós amamos, nós nos entregamos, né? E quando nós amamos, nós entendemos e compreendemos que Deus realmente precisa receber de nós o melhor. E as crianças também precisam o melhor. E quando nós falamos de excelência, aqui está falando um padrão, né, muito importante. E nós podemos, então, questionar quem estabeleceu este padrão de ensino. Quem estabeleceu esse padrão de ensino? E quando nós lemos a Bíblia e estudamos um pouco a respeito, né, do desenvolvimento do ministério infantil, tanto no ensino, no evangelismo, no discipulado, no ato de pastorear, no ato de cuidar, de aconselhar,
no ato dos nossos cultos infantis e tantas outras coisas, porque a ação do ministério infantil, ela é muito grande, ela é muito extensa, ela alcança, né, várias outras áreas, mas nós entendemos que tudo isso precisa ser feito com um padrão. E esse padrão, ele não foi estabelecido pela nossa organização religiosa, esse padrão, ele não foi estabelecido pelo nosso coordenador de EBD, de culto infantil, o nosso coordenador, né, digamos, do departamento infantil da igreja onde nós servimos a Deus, mas esse padrão de ensino, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Quando nós vemos ali, nesse versículo bíblico, a qual eu li, o padrão de ensino, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. E é isso que nós temos que entender. E se ele foi estabelecido pelo próprio Deus, nós dissemos que há um princípio básico no ato de servir a Deus servindo as crianças. Há um princípio muito básico no sentido de desenvolver o nosso ministério com crianças. E esse princípio básico é fundamental, mas também é tão importante, tão relevante, que é o quê? É a excelência. Né? E a palavra excelência, nós aqui vimos que não é nada fácil, né? Está quase ali, perto da perfeição. E Deus, então, exige de todos aqueles líderes que trabalham no ministério infantil que desenvolvam com excelência. E quem estabeleceu o próprio padrão, ele foi Deus. Né? Foi o próprio Deus que estabeleceu esse padrão. E nós podemos, então, questionar aqui o nosso ministério, o desenvolvimento do nosso ministério, fazendo algumas perguntas para refletir sobre este assunto. Será que nós estamos servindo as crianças com excelência? Como é que nós podemos, então, dar, digamos, uma nota para a nossa liderança com crianças? De 0 a 10, como que você acha aí que você tem se comportado no desenvolvimento do seu ministério? Uma outra pergunta bem interessante. Se eu fosse definir o meu ministério em uma só palavra, qual é esta palavra, né? Que palavra essa seria? Se eu fosse definir o meu ministério em uma palavra, qual seria esta palavra, melhor dizendo? E uma outra questão, se eu pedisse para um aluno meu, em poucas palavras, definir como é a minha aula e como eu sou como professor, qual seria também essa definição? E uma outra pergunta, se eu fosse, então, analisar o meu desenvolvimento como ministro de criança à luz da palavra de Deus, qual seria essa definição? Se eu tivesse que fazer com que todas as minhas ações feitas desde o começo do meu ministério, todas as minhas ações fossem passar pela peneira, né, dos propósitos de Deus, das prioridades de Deus e até mesmo do crivo de Deus, desse padrão estabelecido pelo próprio Deus, que nota eu receberia? É muito importante saber que Deus, ele aceita, né, todo o nosso serviço, voluntário, claro, mas ele sabe se nós estamos fazendo com o nosso potencial, ele sabe se nós estamos desenvolvendo toda a nossa potencialidade. Ele sabe também se eu estou me dedicando, preparando melhor as minhas aulas, buscando novos recursos, ampliando a minha visão em relação ao trabalho com crianças. Então é muito importante nós pensarmos sobre esta questão. Até porque, quando nós estamos ali servindo a criança, ou no culto infantil, ou na EBF, ou na escola bíblica dominical, em todas as áreas, né? Nós sabemos que as crianças, elas percebem quando nós realmente estamos preparados. E realmente, nós entendemos que as nossas crianças, elas merecem o melhor. E o melhor começa não ali, né, no meu culto infantil, ou na minha aula de EBD. O melhor começa a ser produzido nos bastidores. O melhor começa a ser produzido na motivação do meu coração, né? No desejo de fazer o meu melhor. Então, quando falamos que haja esmero no ensino, isso quer dizer o quê? Que eu, como professor, devo ter mente, coração e todas as motivações voltadas para realmente ensinar com excelência.
eu entendo que é um grande desafio realmente, né? Eu trouxe aqui anotado que realmente é um grande desafio. Mas nós devemos entender que quanto mais eu estiver preparado, mais oportunidades eu terei de ser usado por Deus. E é muito importante eu ter esta visão, né? E deixar, eu sempre falo, né, que às vezes nós estamos estagnados, parados, e muitas vezes nós estamos acostumados com a mesmice, e que às vezes nós estamos realmente já desenvolvendo o nosso ministério no piloto automático, né? Nós já sabemos como é, então colocamos ali no piloto automático, o voo vai acontecer da mesma maneira, sem nenhum risco. Mas eu entendo que diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, diante de todas essas questões, né, que envolvem as crianças, nós não podemos desenvolver o nosso ministério infantil no piloto automático. Nós precisamos realmente entender que precisamos nos capacitar, que realmente precisamos buscar novos conhecimentos, e nós louvamos a Deus por esta atitude da Academia de Pregadores, e que tem como intuito, né, treinar os líderes de criança a desenvolver com excelência aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que nós possamos, então, como líderes de crianças, pastores, evangelistas, ter essa consciência e que realmente nós possamos desenvolver o nosso ministério com excelência. As nossas crianças, elas estão realmente sendo atacadas espiritualmente. E não é, né, contando historinhas bíblicas, pintando umas folhinhas, entretendo as crianças, que nós vamos formar os futuros líderes, os futuros pastores, os futuros missionários, os futuros dirigentes, né, das nossas congregações, na verdade, os futuros líderes de ministérios, os futuros discípulos de Cristo, né, com uma postura medíocre na educação. Realmente, nós estamos diante desse desafio. E eu acredito que Deus, em todo o Brasil, vai levantar líderes com esta consciência, com esse entendimento de desenvolver esse ministério que é tão precioso, esse ministério que muitas vezes é tão, né, mal entendido, mal compreendido, esse ministério que muitas vezes há tanta falta de fundamentação em relação a este assunto, mas eu acredito que Deus vai estar nos orientando e nos dando direções para poder trabalhar com as nossas crianças. Por isso, eu convido você a continuar, né, assistindo os vídeos, continuar estudando esses temas maravilhosos. Nós vamos estar trazendo muitos outros temas que eu acredito que vão ser fundamentais para o seu ministério, para o desenvolvimento do seu ministério lá na sua igreja. Bom, que Deus abençoe a sua vida e que você realmente entenda a importância de desenvolver o ministério infantil, não de qualquer jeito, porque ministério infantil não é brincadeira. Trabalhamos com crianças, mas não devemos ter atitudes infantis. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade.